Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre prosódia e ortoépia. Prosódia. A prosódia, do grego prosóide, que significa intensidade das sílabas, é a parte da gramática tradicional que trata das características da emissão dos sons da fala, como acento e entonação. Seu estudo está relacionado à maneira como emitimos um som, dando inflexão ou modulação. Essa modulação na emissão da frase pode indicar se ocorre uma pergunta, uma afirmação, uma ordem, um pedido, uma súplica, um contentamento, uma perplexidade, uma conjectura ou tristeza, entre outras situações. Vejamos alguns exemplos. Compre um caderno. Nesta frase, a modulação indica a ordem. Compre um caderno. Nesta frase, a modulação indica um pedido. Silabada. A silabada é o desvio de pronúncia em relação à tonicidade padrão dos fonemas. Ela tem origem, geralmente, no deslocamento do acento tônico de uma palavra. Há palavras que admitem duas pronúncias, como xerox e xerox. Outras, porém, são pronunciadas de maneira incorreta, como rubrica, que é pronunciada incorretamente como rúbrica. Esse tipo de ocorrência é inadequado e traz desprestígio para o falante. Vejamos alguns exemplos de silabada. No blog você poderá encontrar uma lista mais completa. Diga biótipo e não biotipo. Diga boêmia e não boemia. Diga látex e não latex. Diga recorde e não recorde. Diga opto e não opito. Diga adapto e não adapito. Ortoépia. A ortoépia, do grego ortoepia, que significa palavra falada corretamente, é o estudo da enunciação correta dos sons segundo o modelo tradicional e mais prestigiado da realização dos fonemas. Traços de pronunciação variam conforme região, classe econômica e nível cultural. No português, algumas dessas variações não são adotadas pela língua padrão. Nesses casos, o emprego é considerado problema de linguagem. Vejamos alguns exemplos mais comuns. Uma lista mais completa poderá ser encontrada no nosso blog. Supressão do fonema consonantal final. Ocorre, por exemplo, quando se diz caminhar no lugar de caminhar. Supressão e ou transposição do fonema consonantal intermediário. Ocorre, por exemplo, quando se diz estrupo no lugar de estupro ou quando se diz próprio no lugar de próprio. Inserção da letra I nos encontros consonantais BS, DM, DV, PC cedilha, PN e PS. Ocorre, por exemplo, quando se diz absoluto no lugar de absoluto, ou quando se diz advogado no lugar de advogado. Ditongação indevida. Ocorre, por exemplo, quando se diz bandeja no lugar de bandeja. Nasalização indevida. Ocorre, por exemplo, quando se diz mendigo no lugar de mendigo ou quando se diz mortandela no lugar de mortadela. Supressão do ditongo. Ocorre, por exemplo, quando se diz roubo no lugar de roubo ou quando se diz louro no lugar de loiro. Para finalizar,
Vejamos mais alguns exemplos de erros comuns segundo a ortoépia. Diga bueiro e não boeiro. Diga bochecha e não bochecha. Diga emagrecer e não esmagrecer. Diga meteorologia e não meteorologia. Diga privilégio e não privilégio. Diga salsicha e não salsicha. Nesta videoaula, falamos um pouco sobre prosódia e ortoépia. Espero que você tenha compreendido. Seguem aqui as nossas referências bibliográficas. Acesse o nosso blog portuguesestudedirigido.blogspot.com.br para saber um pouco mais sobre o assunto. Convido também você a postar lá suas dúvidas, fazer questionamentos. Convido também a conhecer a nossa página no Facebook, curtir a nossa página para saber das atualizações do projeto. E essa aula e as anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Um abraço, até a próxima!